Muito bom dia, muito boa noite, né, a todos. Nós já estamos ao vivo aqui com a live Cleverson Vale e eu gostaria de convidar você a colocar o dedo ali no aviãozinho e convidar amigos, né, para participar da live. Vai convidando pessoas, o aviãozinho, o asa delta, o que você entender aí, vai convidando pessoas para estar conosco nessa noite aqui na nossa live. Pastor Juraci já está aqui, deixa eu chamá-lo. Pronto. Pastor Juraci, boa Boa noite. noite, muito bom estar com você aqui, meu pastor. Prazer é todo meu, uma alegria recebê-lo aqui em nossa live nessa noite para falar sobre mentoria, falar sobre o seu livro e diversos assuntos. Pastor, é uma honra recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu, pastor. Eu quero dizer que além das pessoas que vão estar conosco ao vivo, já estão entrando, um abraço a todos que já estão conosco, a nossa live fica gravada e muitas pessoas terão acesso. Então eu quero apresentá-lo aqui aos nossos convidados, tá bom, pastor Juraci? Sim, prazer. Pastor Juraci Bahia é mineiro de Lajinha, casado há 35 anos com Cristina, pai de Priscila, Patrícia e Tiago, sogro de Rainerson, Vitor e Jéssica, e avô de Luca, Rebeca, Felipe e Sofia. Depois de um período sabático nos Estados Unidos, em 2001, voltou ao Brasil e criou uma organização de apoio a líderes pastorais, a AMP, a AMP, a Associação de Amigos do Ministério Pastoral. Editou livros, pastoreou e plantou igrejas, dirigiu organizações de sua denominação e criou um programa de mentoria de líderes pastorais. Por 12 anos, foi diretor-geral e presidente de uma organização com 14 mil pastores, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, enquanto editou 6 livros do Dr. Gregory Friesen. Todos viraram best-sellers, com mais de 600 mil cópias vendidas no Brasil. Aos 60 anos de idade, decidiu publicar seu primeiro livro, este aqui, a Boa Parte, seu primeiro livro. Depois de quase 12 anos, ele acaba de anunciar a decisão de deixar o pastorado da Segunda Igreja Batista em Petrópolis para viver um novo período sabático. Nesta reinvenção de seu ministério, ele não pretende interromper o programa de mentoria de pastores, que iniciou em 2014 e que serviu de inspiração para o programa de mentoria da AMP e da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Pastor, está apresentado aqui aos nossos convidados e eu gostaria de conhecer um pouco mais do pastor Juraci Bahia. Fale um pouco sobre como que foi a sua conversão e um pouquinho sobre como Deus o chamou para o ministério pastoral. Ô, meu pastor, um prazer muito grande estar com você, com as pessoas que seguem o irmão, seu ministério, essa live que o irmão faz já regularmente. E obrigado pelo convite, tá bom? Então, Eu que agradeço. eu venho de família bem simples, lá do interior de Minas. Hoje mesmo eu estava contando que eu vi televisão pela primeira vez. Eu vi um aparelho de televisão, já tinha 10 anos de idade. Então, eu vivi lá na roça, sem energia elétrica. Mas, aos 17 anos, eu aceitei Jesus como meu Salvador e fui batizado pelo pastor Gessi Frutuoso, na primeira igreja batista de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, ali no Vale do Aço. E menos de 2 anos depois, eu estava no seminário. Tive que brigar para entrar no seminário, porque... Brigar entre aspas, né? Porque o seminário exigia 2 anos de batismo. E eu não tinha 2 anos completados ainda, né? Mas com 1 ano de batismo, eu já estava dirigindo uma congregação, eu não sabia cantar, não sabia pregar, não sabia dirigir, não sabia nada de nada. E eu tinha que dirigir uma congregação. E fui para o seminário em 1980.
Aí fiz os 4 anos de seminário, fiz em 3. E quando minha turma terminou o 3º ano, eu já tinha a declaração do professor Zambrotti de que todos os créditos do bacharel estavam já cumpridos. Aí entrei no mestrado e fui trabalhar na Junta de Missões Nacionais 9 anos. E aí começou. O senhor estudou no Seminário Mineiro ou no Seminário do Sul, no Rio? No Seminário do Sul. No Seminário do Seminário do Sul. Ok. Então, o senhor morou até uma parte da juventude em Minas e de lá foi estudar no Rio de Janeiro depois, é isso? Daí fixou residência lá. Eu só saí de Minas Gerais. A primeira vez que eu saí de Minas Gerais foi para o seminário no Rio, em 1980, né? 1980. Então foi tudo muito rápido, muito intenso e muito difícil, porque eu não tinha aquele pano de fundo que dava sustentação, não vinha de uma família evangélica, muito menos batista, e não o meu 2º grau, ensino médio, foi sofrível e sofrido. Trabalhava muito, né? Então não tinha tempo para estudar. Então, só fui aprender a ler de verdade no seminário, né? Então, olha aí. Foi parada. Lajinha, pastor, Lajinha é perto de que cidade mais conhecida de Minas? Você ali perto daquela região de Manhuaçu, indo para o Espírito Santo, né? É uma cidadezinha muito pequenina. E eu saí dali muito criança, então nem tive um relacionamento com a cidade, né? Não faz parte. Olha quem está conosco aí, pastor Lécio Dornas, acabou de entrar aí. Direto dos Estados Unidos. Agora a gente tem que ter cuidado com o que fala. Eu ia falar mal dele, agora eu não posso falar mal dele, né? O pastor Lécio Dornas fez uma live comigo ano passado também. Ao ano passado, pastor Juraci, de abril até dezembro, eu entrevistei mais de 200 líderes. Foi uma maratona. Era live de segunda a sexta. Esse ano eu reduzi um pouco. Esse ano está fazendo uma por semana. O ano passado, o pastor Lécio participou da live com a gente. Um abraço, pastor Lécio. Pastor Lécio está nos Estados Unidos. Fale um pouquinho agora, pastor Juraci, a respeito do programa de mentoria criado em 2014 e o que vem a ser essa mentoria. Então, eu deixei, como o irmão sabe, deixei a Ordem dos Pastores ali por volta de 2011, caminhando para 2011, na verdade. E me dediquei exclusivamente à Segunda Igreja, né? Mas o sonho e essa chamada para servir a pastores nunca me deixou, né? Eu criei a Associação de Amigos do Ministério Pastoral, a AMP, em 2001, né? E então, já não tendo mais que me preocupar com a Ordem dos Pastores, eu pude, através da AMP, né? Pude trabalhar mais especificamente com a mentoria de pastores. Fizemos várias turmas presenciais aqui em Petrópolis e depois a AMP compartilhou essa ideia com a Ordem dos Pastores. Então, muito do programa de mentoria da Ordem dos Pastores vem desse know-how da AMP, tanto que o diretor da Ordem dos Pastores era o diretor da AMP. Ele, que era o diretor da AMP, passou a ser o diretor de mentoria da Ordem dos Pastores, desenvolvendo o mesmo programa, e depois se tornou, né, foi convidado, se tornou o diretor-geral da Ordem dos Pastores. Então, foi uma experiência. O senhor fala o pastor Daniel Ventura, o atual? O Daniel Ventura, o atual? Exatamente. Ele foi da AMP? Eu não sabia. Ele foi diretor da AMP, antes do pastor Lucas Padilha, que é o atual diretor da AMP. E foi uma experiência muito rica, porque os pastores, e talvez um destaque para os pastores batistas, o pastor Cleverson,
somos muito isolados, não é? Eu tenho a impressão que esse conceito nosso, que é lindo e que é muito rico, de autonomia da igreja local, parece que em algum momento nós praticamos mal esse conceito, ou erramos em alguma coisa aí. Porque a autonomia da igreja local não tem a intenção de nos levar para o isolamento, mas, em algum sentido, a gente acabou se isolando. E um pastor, não só o pastor, mas a igreja também, você organiza uma igreja e não sei por que cargas d'água a gente larga a igreja para lá, né? Então, a autonomia da igreja local não precisa e não precisaria resultar em isolamento, né? Mas é o que está acontecendo. Os pastores estão muito sozinhos, os pastores são homens de poucos amigos, e isso é ruim para o pastor, para a esposa do pastor, até mesmo para o ministério, para a igreja, né? Então, um programa de mentoria, ele vai bater muito nessa tecla de quebrar o isolamento, né? Eu estou hoje com algumas turmas de pastores, tudo online, porque o presencial ainda está prejudicado. Mas, pastor, é impressionante como que faz bem à vida daqueles que participam. Só conversar, né? Trocar ideias, crescer juntos, aprender juntos, né? Orar juntos. Então, nós precisamos que surja uma geração de mentores, né? Que, na verdade, podem ser moderadores, né? Líderes que possam moderar pequenos grupos de pastores. Eu sou homem de congresso, pastor Cleveson. Eu já realizei não sei quantos congressos de pastores, congresso de 1000 pastores e tal. Mas, olha, isso tem o seu lugar, mas não resolve. Um encontro de 3 dias com 1000 pastores não resolve. Não é suficiente. E nós só tínhamos isto. Agora, com a mentoria, você pode manter os congressos. Quando a pandemia acabar, pode voltar os congressos, mas você precisa participar, o líder pastoral precisa participar regularmente de um pequeno grupo de pastores, né? Para que ele possa interagir, né? Como o ferro com o ferro se afia. O indivíduo vai para o seminário, fica lá 4 anos e depois pronto. Cadê a sua turma de seminário? Não tem turma de seminário, né? Então, você tem que... Cada um vai para um lado, né? Cada um vai para um lado. Não é. E aí você fica isolado. E depois a gente se estranha, ou estranha por que acontecem barbaridades, né? Mas a gente não está conversando, não está caminhando junto. O evangelho não foi feito para o homem isolado, para o homem ficar isolado. Entende? Todo o evangelho é configurado, Jesus mandou de 2 em 2. Então, sim. A coisa... Aliás, lá no Velho Testamento, né, pastor Juraci, Deus olha Adão e fala, não é bom que o homem viva só. E a gente usa isso... Ele estava falando no contexto da mulher, né, no contexto da família, mas em todos os sentidos, o homem não pode ficar só. Exatamente, isso aí não é só para casamento, isso aí é para o ser humano, não é ser humano. Ser humano. Já está dito isso aí, né? Já está classificado. Não é um ser humano se ele está sozinho, né? E um pastor não vai pastorear sozinho. Nenhum pastor é completo. E o que acontece? Ele acaba também não desenvolvendo o uso do colegiado, não pratica o colegiado, até dentro da própria igreja. Aí ele é sozinho na denominação, isolado, e ele acaba ficando isolado dentro da igreja também, porque é o mesmo sistema, a mesma filosofia de isolamento. Aí você está sozinho na igreja, é o pastor e toda a igreja. Ele não tem colegiado dentro da igreja também, porque ele não aprendeu isso, não faz parte da cultura de treinamento e de formação dele, né? Por isso nós precisamos de uma geração de mentores, né?
para mudar esse quadro, né? O senhor percebeu isso no Brasil. E fora do Brasil, o senhor tem, assim, experiências que isso está acontecendo? Por exemplo, nos Estados Unidos, isso já acontece? É uma prática rotineira lá entre os pastores, a mentoria? Ou também é igual ao Brasil? Não é muito diferente, não. Agora, eu sou fundador, cofundador, né? Participei da fundação da TOPIC, Associação Brasileira de Capacitadores de Líderes Pastorais. E lá nós tivemos pelo menos 3 ou 4 anos debatendo esse assunto com pessoas que se preocupam com esse tema. E nós chegamos à conclusão que a capacitação de líderes pastorais passa pelo pequeno grupo. Entende? Não vamos fazer capacitação de líderes pastorais, nem capacitação, se não praticarmos o pequeno grupo. Essa coisa de você ficar só em congressos grandes ou assistindo conferências online, se você não interagir com outros pastores, vai ficar deficitária a formação e vai ser deficitária qualquer programa de mentoria. Você pode perguntar o que é melhor, a mentoria hierárquica ou a mútua? Né? A mentoria em que alguém fala de cima para baixo, como se fosse eu tenho os meus discípulos. Né? Ou a mentoria mútua, em que você interage, você modera. Né? Troca experiência. Troca experiência. Então, eu sei que tem o seu lugar falar e os outros ouvirem. Tem o seu lugar, não pode jogar fora. Mas o segredo está na mentoria mútua, de você ter um grupo de colegas com os quais você interage regularmente, que esses colegas passam a conhecer você, e em conhecendo e amando e orando juntos, eles começam a tocar em áreas, né, da sua vida que aí sim vai haver modificação, transformação, né, e aperfeiçoamento. O pastor Juraci, a AMP completa esse ano 20 anos, é isso? 2021, 20 anos. Como que nasceu a AMP e por que o senhor decidiu criá-la? Então, em 2001, eu completava 20 anos de trabalho ministerial, porque, como eu te disse, tudo foi tão intenso que eu considero até mesmo o tempo do seminário como tempo de ministério, porque era uma dedicação total, né? Eu me joguei mesmo nisso. Então, ao completar 20 anos, eu saí de casa para o seminário em 1980. Em 2001, eu falei, vou fazer um sabático. Eu vou parar tudo, eu vou fazer uma análise de como é que eu estou andando, se eu estou indo para onde eu quero ir e tal. Aí eu fiquei 6 meses fora, zerei tudo, e então, estando fora do Brasil, eu recebi o convite. Assim, nesse período, eu desenhei a AMP, né, para servir aos líderes pastorais. E programando, planejando o retorno ao Brasil para startar a AMP, veio o convite para ser o diretor da Ordem dos Pastores. Então, eu voltei ao Brasil, comecei com a Ordem dos Pastores, e com isso eu tive que fazer a AMP bem mais devagar, eu não pude me dedicar totalmente à AMP, né? E comecei, então, a editar os livros do Dr. Frizel, e como você disse na apresentação, já estão aí cerca de 700 mil livros vendidos, né? E foi uma bênção muito grande. Depois, aliás, o senhor conheceu ele onde? Nos Estados Unidos. Eu estava... Estados Unidos. Nessa viagem de sabático. Eu estava frequentando uma pequenina igreja americana e o pastor desta igreja americana foi a uma conferência do Dr. Frizel sobre santidade, santificação, tal, porque ele tinha um livro muito famoso que, naquela ocasião, em 2001,
já tinha sido vendido mais de 1 milhão só nos Estados Unidos do Retorno à O Santidade. Retorno à Santidade? É. O Retorno à Santidade. Uhum. Quando terminou a conferência, pediram a esse pastor da igreja que eu frequentava, pastor Cris, pediram ao pastor Cris que levasse o doutor Frizel ao hotel. E eu estava com ele. Então, eu fui para o banco de trás e conversa vai, conversa vem. Ele ofereceu esse livro para ser traduzido para o português, que ele me daria os direitos e tal. E aí começou. Fizemos a primeira edição com 10 mil exemplares e nunca mais parou. Né? Já são 20 anos aí. Em 2014, a gente começou o segundo projeto da AMP, o segundo grande projeto, que foi a mentoria. Né? Então, são os dois destaques da AMP. Livros excelentes, com preços muito, muito bons, né? Quase subsidiados, né? Porque eles estão vendendo livros lá na faixa de R$ 5, R$ 10, é coisa muito baratinha. E aí surgiu a AMP, né? Foi uma grande ideia. E então, pastor, como a AMP tinha essas duas vertentes, livros do Dr. Frizel e a mentoria. Ela trabalhava assim no início. No início foi basicamente livros. A mentoria livros, agora, okay. mais de uma década depois. Hoje a AMP ainda existe, mas o senhor não está mais na direção, né? Quem que cuida hoje da AMP? Então, o presidente é um advogado, e Dr. Carlos Marcos, e o diretor-geral é o pastor Lucas Padilha. Eles continuam editando os livros do Dr. Frizel? Sim, já tem 6 livros do Dr. Frizel, e agora editaram o meu livro, né? O Retorno, a boa parte. Que você mostrou aí. Esse é o 7º livro da AMP. Que bom. E ainda continua sendo subsidiados os livros do Dr. Frizel? Sim. Ainda. Não chega a ser subsidiado. Eles são sem preço de custo, vamos dizer assim. Tem praticamente preço de custo, porque a AMP não remunera ninguém, não dá direitos autorais, porque o doutor Frizel os cede. Então, basicamente o custo da impressão. Por isso que é tão barato. E a sede dela é no Rio de Janeiro, é isso? No Rio de Janeiro. Pastor, o senhor tem ideia de quantos pastores já passaram pela sua mentoria? E são pastores do Brasil todo, mas a grande maioria só do Rio de Janeiro. Quantos pastores já passaram? Pastor. Nós começamos em 2014, né? As nossas turmas são turmas pequenas, de no máximo 7 anos. Pastores. A gente começou fazendo com 25 pastores e descobrimos logo na primeira turma que não funciona. A turma precisa ser pequena, né? Uma turma de 12, 15 pastores é perfeita, né? E se você tem uma turma pequena demais, ela se torna um pouco inviável, né, para você ter um mentor. E aqui está o maior desafio. Nós precisamos formar uma geração de mentores, porque nós temos muitos bons pastores, experientes pastores, mas não tivemos uma cultura de mentoria. Por exemplo, nós convidamos, a AMP convidou, a Ordem dos Pastores convidou o pastor Ed Schwartz Lima para poder mentorear uma turma. Que sucesso! Como o pastor Ed Schwartz Lima, estou usando só como exemplo. Pastor, nós temos centenas no Brasil que terminam o ministério e não são, digamos, explorados, aproveitados, né? Às vezes são 40 anos, 50 anos de experiência ministerial, de luta, não é? Tanta experiência acumulada,
eles têm didática, eles têm vida, eles têm conteúdo e estão de pijama. Não porque eles querem, porque a nossa estrutura denominacional não tem isso na sua cultura. Eu estou deixando a igreja com 61 anos. Eu espero que outros pastores pensem, considerem a possibilidade de fazer isto, de deixarem a igreja local para poder, para se dedicarem mais especificamente, exclusivamente, a ajudar outros pastores, né? Tem muito pastor mais jovem, com sangue nos olhos, gente boa, não estou falando de gente complicada, não. Gente boa, bem formada, gente de caráter, realmente chamado para o ministério, que podem ocupar o nosso lugar, entende? Então, bom, com respeito, o pastor que queira ficar 70 anos no ministério, né? Eu pretendo, acho que 40 anos eu dei alguma contribuição e eu agora vou ficar mais disponível. Estou entrando agora no segundo sabático, né? Eu acho que um a cada 20 anos está bom, né? O senhor foi ordenado bem jovem, com 21 anos. Ordenado mesmo, eu fui com 24 anos, né? Mas já estava plantando igrejas, né? Então, já estava, de algum modo, só não tinha o título, né? Mas já estava já era pastorzinho, né? Então, eu considero tempo de ministério para mim, né? Completei em 2001, estava completando 20 anos, agora estou completando mais 20 anos, vou fazer um outro sabático. Quando eu tiver com 80, aí eu faço um outro sabático para poder planejar os próximos 20. Quando eu tiver com 100, eu quero fazer outro sabático para poder planejar os outros 20. E aí eu vou de 20 em 20, como eu pretendo viver 150 anos, então dá para fazer vários sabáticos ainda, né? Com certeza. Mas, pastor, a ideia do senhor, o senhor deixou a segunda igreja, mas a ideia não é deixar o ministério local. O senhor pretende retornar futuramente em outra igreja ou a mesma igreja? Ou o senhor já está deixando o ministério pastoral de igreja local e vai se dedicar mais à mentoria agora? Não estou com planos no momento para voltar a uma igreja local. Como eu disse, não? Eu quero deixar isso... O senhor não acha que é cedo ainda, pastor? 60 anos, não tem muita lenha para queimar ainda? Tenho. Muita lenha. E quero queimá-la ajudando pastores mais jovens. Amém. Mas o senhor não se vê mais como pastor de uma igreja local, daqui para frente? Eu me vejo como pastor de uma igreja local. Eu não estou sentindo que é uma prioridade, que é uma necessidade, porque tem quem faça isto, entende? Disse que eu iniciei o processo, né, de jubilação da igreja local. Ora, tem uma centena de pastores no Brasil que poderiam ser pastores da segunda igreja e fariam um lindo ministério. A segunda igreja tem condições de convidar qualquer pastor. Não tem nenhum pastor no Brasil que não poderia ser convidado pela segunda igreja. Ela tem estrutura para isso. Então, deixou de ser a igreja local. Veja, na década de 80, a nossa oração repetida era: Senhor, mande mais obreiros para a seara. Lembra? Pastor Oliveira de Araújo, pastor Davi Gomes, pastor Paulo Seara. Missões nacionais. Então, hoje, eu lembro o pastor Edivaldo Tolentino Sodré, ele pastoreou 14 igrejas simultaneamente. 14 igrejas? Que época foi essa? Naquela década de 80, virando para 90. Agora, ele não respirava, não tinha tempo para a família, não tinha nada, né?
está diferente, pastor. Hoje está Sim. diferente. Hoje, a igreja já formada, estruturada, ela não tem grandes problemas para achar um pastor. Agora, começar uma igreja do zero, como meu filho está fazendo, meu genro está fazendo, porque eles estão começando 2 novas igrejas do zero. Isso sim, nem todos têm perfil para isso, não é? É preciso arrancar toco, é Sim. um trabalho mais complicado, mais difícil, não é? Então, nem todos saem do seminário com esse sentido de missão para começar um trabalho do zero. Mas nós precisamos, nas duas pontas, ver se o senhor me entende. Nós precisamos que os nossos seminários preparem os pastores, os formandos, para iniciarem novas igrejas. E eles estão saindo para pastorearem igrejas prontas. Tem um erro Que não tem, né? Não tem. que não tem. Tem um erro. Está em falta. Tem um erro aí. O pastor Oliveira dizia que nenhum pastor devia sair do seminário para uma igreja formada, histórica. Né? Tá. E todo pastor devia começar ou do zero ou numa pequenina igreja, para poder ele crescer junto com a igreja. Né? E fazia muito sentido. Então, esse é o problema de uma ponta. Os pastores precisam sair dos seminários capacitados e motivados para começarem igrejas do zero. Na outra ponta, nós temos um outro problema. Não é um pecado, é uma questão que precisa ser tratada por todos nós. É o pastor que talvez exagera um pouco no tempo de ministério, né? Ele vai deixar o ministério já doente, já morrendo, né? Já se desgastando. Ele estava numa pegada ascendente, a igreja crescendo, desenvolvendo, depois parou, depois começou a descer, a perder, e ele não deixa. Aí passa do tempo, entende? Isso é um perigo. Falando assim, eu lembrei da PIB do Rio, né? O pai e o filho, 75 anos pastoreando a mesma igreja, né? O Então, pai ficou 25 e o filho 50. Falei, foi muito tempo, meu Deus. Eu entendo que alguns pastores têm esse perfil de vocação para ministérios muito longos, né? Mas eu conversava com um pastor com 55 anos de ministério. Estava deixando o ministério triste. Eu perguntei, pastor, o senhor faria alguma coisa diferente? Ele disse, sim. Eu não faria a mesma trajetória que eu fiz, não. Então, ele se queimou no ministério e terminou triste. Eu não quero terminar triste. Eu quero terminar como eu estou terminando, entende? Eu não quero... Eu quero ter lembranças boas, como eu tenho, do meu tempo de pastor. Então, eu quero sair... Eu não estou deixando o atletismo. Eu só vou mudar de modalidade. Eu vou correr em outra modalidade. Entende? Eu já não preciso insistir em fazer a corrida de 100 metros. Por que tem que exigir esse fôlego, né, para essas disparadas? Eu deixo isso para o meu filho, para o meu genro e para tantos outros. Né? Agora, eu posso conversar o dia inteiro com outros colegas, entende? E trocar ideias e compartilhar. Eu vou continuar aprendendo. Eu estou com 61 anos, me matriculei num curso universitário, vou voltar para a escola, entende? Vou estudar e vou traçar agora o que seria, imagino, ser prioridade para a minha vida nos próximos 10, 15, 20 anos, entendeu?
Vamos falar um pouquinho do livro, pastor? Como nasceu o livro A Boa Parte e do que trata? Então, boa, obrigado pela oportunidade de falar do meu livro, né? Por décadas, eu tenho feito dinâmicas com os pastores. Desde a Junta de Missões Nacionais, eu trabalhava com treinamento de pastores, clínica de crescimento de igrejas, que era para pastores, de segunda a sexta. O senhor não é daquele tempo, o senhor é jovem, né? Mas Que a ano gente foi? faz... Ah, 90? 1980, 1984, 86, quando surgiu o PNE, Plano Nacional de 86 eu tinha Evangelização. 15, tinha 15 anos, 86. Estou com 50 Então, agora. era Uhum. menino ainda. Então, em 1986, nós começamos, na Junta de Missões Nacionais, um programa de treinamento, capacitação de pastores, e o nome era Clínica de Crescimento de Igreja. A gente reunia um grupo de pastores nos acampamentos de segunda a sexta, full time. Então, ali começou meus encontros com pastores, né? E desde, se nem lembro, foi muito tempo, eu fazia uma dinâmica de grupo usando Marta, Maria e Lázaro como ilustração das três dimensões da vida, né? A dimensão operacional ou natural, que eu chamo de dimensão do esforço, ilustrada por Marta, a dimensão do devocional, né? Orar, cantar hinos, ler a Bíblia, conversar com Deus, relacionar-se com Deus, né? Ilustrada por Maria, e a dimensão do milagre, da intervenção de Deus, né, no mundo, ilustrado por Lázaro. Então, eu já tinha esse material e agora, na pandemia, eu resolvi transformar em livro. Então, eu escrevi esses 3 capítulos. Então, acrescentei o 4º capítulo, que trata da vida plena, quando o homem harmoniza essas 3 dimensões, lida bem com o natural, o operacional, o devocional e com as intervenções de Deus. E o 5º capítulo, que trata da glória, que eu amo especialmente. O 5º capítulo, eu tenho um carinho muito especial por ele, ainda mais especial. Então, foi assim que surgiu. A pandemia, para mim, não foi perdida, de longe que não foi. Eu não pude fazer visitas, mas mantive todos os cultos da igreja no online, e logo que possível voltamos para o presencial. Mas aí eu tive um pouco mais de tempo, e aí pude escrever, em 2020, o livro. E nos próximos 3 anos, permitindo Deus, porque esse livro trata do indivíduo. Agora, nos próximos 3 anos, eu quero escrever o fator colegiado, que vai tratar do coletivo, né? Então, Deus quiser, Como que é daqui o a 3 anos, título? o fator colegiado deve ser o próximo título, o próximo livro. Não tem nada a ver com o ministério colegiado, é uma Também, abrangência também, vai tocar no ministério. também, Ok, ok. também. Que joia, que bom. Deve ser lançado em 2025, ou Por aí. 2024, é isso? Eu estou Ok, calculando 3 anos. 3 anos. Muito bem. Pastor, na sua opinião, qual a maior dificuldade do pastor no ministério pastoral? O senhor que já ouviu muitos pastores em mentoria, algo que frequente, o que os pastores mais reclamam da maior dificuldade no ministério pastoral. Pastor, eu não sei se tem uma só resposta, né? Hum, Ah, quando você pensa em lidar com o povo, pensando nas pessoas, eu imagino que é a indiferença. Porque as pessoas não estão hostis, elas estão indiferentes, né? A pandemia uhum. talvez tenha quebrado um pouco,
pelo menos em vários casos, eu percebo que essa indiferença está sendo balançada. Eu tenho percebido pessoas procurando Deus, procurando a igreja. Então, mas é muito duro você se esforçar, pregar, cumprir o seu ministério e não ter a resposta. Isso é doído, né? Pensando na questão do sustento, né? Nós temos muita quantidade de pequeninas igrejas. Esse é um problema. As igrejas muito pequenas não têm condições de prover o sustento mínimo necessário, digno para um pastor. Ele precisa se dedicar a 1000 outras coisas num país com um desemprego muito grande. Então, ele não pode se dedicar integralmente ao ministério e aí atrapalha o desenvolvimento da igreja, a igreja não se desenvolve, não tem condições também de sustentá-lo, vira aquele ciclo, né? Então, a igreja, muita quantidade de pequeninas igrejas, sem essas condições de sustentá-lo, né? Se você perguntar sobre a liderança em si, mexer com gente não é fácil. Gente é um negócio complicado. Então, é preciso muita capacitação. Mesmo pastores experimentados, né? Pastores com 20, 30 anos de ministério, eles cortam dobrado ao lidar com alguns indivíduos dentro de igreja, né? E aí, outra vez, entra a importância do conceito do colegiado, né? Então, eu diria que lidar com gente é bastante complicado. E se você pensar nos tempos, tem o desafio da atualização. Como falar hoje no mundo da internet? Nós temos que ir onde as pessoas estão. Mas hoje as pessoas estão na internet, né? E como é que você vai à internet? Você não é um youtuber, você não tem esse preparo, né? Eu estava contando na minha igreja, eu não entendo. O cara lá todo, sem querer falar mal de quem é todo tatuado e tal, né? Mas o cara lá não tem nada na cabeça, ele fala um monte de abobrinha e ele liga lá o raio do troço lá da rede social dele, milhões de pessoas. Aí vem lá... E é monetizado, hein, pastor? E é bem monetizado. Aí vem lá um pastor Irlande Pereira de Azevedo, traz uma palestra, dá vontade de você pegar, enfiar dentro da cabeça do indivíduo, e tem meia dúzia de seguidores. Então, é um desafio muito grande você... Nós vivemos numa sociedade que dá crédito ao vazio. As pessoas não têm nada na mente, infelizmente, não tem conteúdo e consegue uma grande quantidade de seguidores. E pessoas com conteúdo têm 20, 30, eu já entro em canais aí de muito conteúdo teológico, não passa de 50 pessoas inscritas. Eu falo, mas quanta inversão de valores, né? Quanta inversão de valores. Nós não estamos preparados para isso. Mas muita coisa está mudando, né? A gente percebe que agora começa a surgir, né, gente que tem conteúdo, né, e que começa a ter também ouvintes. Projeção. Então, Deus está no controle disso também. Pastor, para a gente fechar, o que o senhor não faria de jeito nenhum que o senhor fez no Ministério Pastoral nesse tempo de 40 anos? Se o senhor fosse recomeçar, o senhor fala, isso eu não faria mais. Lembra de algo? Trabalhar sozinho. Trabalhar sozinho. No início do ministério, o senhor agia assim. Não delegava. Esse é um ponto
denominação. Nós não temos a cultura do colegiado. E aqui não dá tempo para explicar, né, todo o conceito, mas é uma cultura, uma mentalidade. Nós aprendemos a ministrar sozinhos. É o pastor centralizador, né? É o pastor titular, é o pastor presidente, não é? Então, tem alguma coisa triste aqui, tá? E nós precisamos, com muita calma, porque ninguém é culpado, não é questão de pecado, não. Mas a gente precisa restaurar aquele modelo que Jesus praticou, né? De trabalhar em grupo, trabalhar em colegiado, né? Então, eu não tive essa escola, não fui ensinado, né? Nenhum de nós, talvez. Então, é uma coisa que nós temos que batizar a nós mesmos, pastores. Entende? Inclusive, para resolver essa questão, algumas questões aí, pastor, de entre aspas, excesso de pastor. Nunca teremos excesso de pastor, mas mais pastores do que igrejas, né? Não é que está sobrando pastor, né? Mas até para equilibrar melhor isso aí, né? Mas nós não sabemos fazer, entende? Eu não sei fazer, eu estou tentando aprender. Então, eu não sei exatamente como deveria ser, mas sei que alguma coisa não está perfeita. Toda iniciativa, no sentido de trabalhar juntos, eu acho que é algo que a gente deve prestar atenção. Muito bem. Quero mandar um abraço aqui ao pastor Gerson Bastos, meu amigo aqui de Guarulhos. Agora vai assumir uma igreja nova, Monte Belo, dia 31. Ele disse que fez mentoria com o senhor em 2018, aí em Petrópolis. Está mandando um abraço para o senhor. Lília Congozinho. Eu não era nem nascido ainda em 2018, pai. Ele está falando que fez mentoria comigo? Não é 1918, não, pastor. É 2018. 2018? 2018. Que prazer, pastor. Muito gostoso. Pastor, eu quero agradecer muito a sua participação aqui na live, enriqueceu muito nossa live, e eu gostaria de convidá-lo para encerrar com uma palavra de oração. Pode ser? Com muito prazer. Sua imagem congelou aqui, pastor, só estou ouvindo a sua voz. Ei, eu estou me vendo aqui normal. Aqui está parado, mas pode orar, nós vamos ouvir então. Tá, não sei o que fazer, vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome pelo que o Senhor está fazendo em nosso tempo. E desejamos muito, Senhor, cooperar com o teu reino. Abençoa, Senhor, os pastores, os líderes pastorais, as igrejas. Ensina-nos a fazer melhor para glorificar o teu nome. Abençoa, Deus, esse lindo quadro de novos pastores que vão surgindo. E abençoa, Senhor Deus, os pastores mais idosos, mais vividos, que já estão na estrada há mais tempo. Concede-lhes, ó Deus, visão e enche, ó Deus, seus corações com novos desafios. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, esse canal de comunicação aqui com o pastor Cleverson. Abençoa seu ministério também. Nós te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pastor, onde as pessoas podem adquirir o seu livro? Como que as pessoas que estão ouvindo, elas podem conseguir o livro, a boa parte? Ô, pastor, obrigado por mais essa oportunidade. Existe o site aboaparte.com, onde você pode pegar todas as informações. Mas se quiser ir direto, é só ir na Amazon, tem lá todos os formatos, audiobook, na e-book, no Kindle, por exemplo, o capa dura, o flexível. Agora, se você quiser comprar para a sua igreja uma quantidade maior, aí eu sugiro que você compre através da AMP,
porque você consegue um desconto grande para você comprar mais exemplares, né, para a sua igreja. Mas pode comprar um também, mas talvez na Amazon, você pode ler pelo Kindle, tem vários formatos, até o audiobook, né? Você pode comprar, pode ouvir o livro, né? E o meu sonho, pastor, só para terminar, o sonho é de fazer a boa parte para crianças. Então, ore por mim aí. Legal. Para crianças. Quem sabe eu chego lá. Amém. Tem também... Pastor, um forte abraço, Deus abençoe seu ministério, agora um novo projeto ministerial, e continue abençoando as nossas vidas aí através das mentorias, tá bom? Eu que agradeço, pastor. Um grande abraço também. Fica com Deus. Um abraço a todos que participaram aqui com a gente também. Deus abençoe.